Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim fazer o terceiro vídeo a respeito da nossa saúde do fígado. Vou dar um minutinho para as pessoas poderem entrar aqui. Oi, minha amiga Grazi sempre comigo, me assistindo lá da Austrália. Vou falar um pouco, né, do objetivo desses vídeos. Eu fiz o primeiro sobre Covid. Ontem eu fiz um sobre mastigação e vou vir falando sobre vários órgãos, né? A respeito da nossa saúde, porque eu vejo hoje a nutrição que as pessoas associam muito apenas a emagrecimento, a boa forma física, e eu acho que a gente precisa, né, ver a nutrição, o profissional nutricionista realmente como um profissional de saúde, né? Que não vai ser rápido, não vai ser grupo de 21 dias que você vai resolver todos os seus problemas. A nutrição, ela é um trabalho continuado e ela pode mudar o rumo a qualquer momento, né? Então, você imagina se hoje eu atendo um paciente que, sei lá, tá com problema de colesterol e aí o foco dos alimentos fica sendo colesterol. Daqui a 2, 3 meses, sei lá, o paciente engravidou e aí esse paciente, né, o foco vai ser nutrientes ali para uma boa gestação. Então, cada fase da vida a gente precisa se adequar, né, à alimentação. A gente não pode ficar com a mesma alimentação o resto, né, da vida. E eu me preocupo muito, principalmente com a nutrição dos idosos. Eu trabalho, né, tô até mais arrumadinha hoje porque eu vou pro consultório, e eu trabalho numa clínica de fisioterapia, onde tem muita gente, né, lesionada. A maioria, vou dizer que 70% são pessoas que têm algum problema, né, que precisa de fisioterapia. E o público maior é de idosos. Eu também já trabalhei muitos anos, né, para uma operadora de saúde, que é a Unimed Rio. Fiquei lá há mais de 12, 15 anos. Eu trabalhava na área de gestão. Então, eu não era nutricionista de consultório, tá, gente? Assim, que aceita plano. Que muita gente me pergunta, Ediane, você aceita plano? Aí eu sempre falo, gente, não, eu só trabalho particular. Inclusive, no período que eu trabalhei para a Unimed Rio, eu tinha uma empresa. Eu abri uma empresa de consultoria nutricional para prestar serviços para ele, para a gente fazer os programas, sabe? Que ajudavam a diminuir, principalmente, a sinistralidade do plano de saúde. Então, a gente vê o quanto a nutrição é importante para reduzir doenças. Porque você imagina que um funcionário que se cuida, que tem uma alimentação mais saudável, ele vai precisar utilizar, com certeza, né? São números menores de internações, de cirurgias, de complicações, até mesmo de ir ao médico. É a gente trabalhar a saúde primária, como a gente fala, né? Que é a prevenção. Então, eu fiquei 12 anos tendo contato com uma equipe multidisciplinar. E aí eu vejo que a nutrição, as pessoas falam muito pouco, né, sobre problemas de saúde. Ah, eu estou doente, eu vou ao médico para tomar o medicamento. E ela não vê que a nutrição pode ajudar muita coisa, né? Uma coisa essencial que eu percebo no consultório, por exemplo, são os hipertensos. Quando eu pergunto, você é hipertenso? Não, minha pressão é controlada. Aí quando você vai perguntar da medicação, ele toma medicamento para hipertensão? Não, eu não sei se eu sou o quê. Foi o médico que prescreveu. Falei, nossa, ele nunca pediu para você ir no nutricionista, controlar o sódio, melhorar a sua gordura boa, né? É muita coisa que envolve. Mas o vídeo de hoje, né, para ser mais objetivo, vou tentar ficar aqui 30 minutos, eu vou falar especificamente sobre o fígado. Quando a gente pensa em doenças de fígado, as pessoas associam logo o seguinte, meu fígado tá gorduroso, é a famosa gordura visceral, né, aquela por dentro dos órgãos. E aí ela pensa, eu preciso parar de comer gordura, não posso tomar leite integral, não posso comer queijo gordo, meu fígado tá com muita gordura. E eu te falo que a gordura é um dos problemas, mas não é o principal problema. Como eu vou falar da saúde em geral, eu não posso dizer que a culpa é apenas a alimentação, tá? Porque a maioria das doenças relacionadas a fígado pode estar associado a excesso de medicamento. Então, o médico, né, se você, sei lá, toma anticoncepcional, é importante que você vá no seu ginecologista para avaliar se a causa das tuas enzimas ali, né, que você mostra o exame de sangue, estarem alteradas, não pode ser o uso do anticoncepcional. Então, o ginecologista que vai ter que mexer nessa área. Boa parte, né, dos anti-inflamatórios. Então, a pessoa tá com um pouquinho de dor de cabeça, ela vai lá, toma um anti-inflamatório. Fiz atividade física, tô com dor muscular, para eu
render melhor no dia seguinte, eu vou lá e tomo um anti-inflamatório. Isso tudo, o fígado é o órgão que mais sofre com essa linha de medicamentos anti-inflamatórios. Então, eu recomendo que você não use medicação sem a indicação do médico, tá? Então, vá ao médico, procure ao máximo não utilizar medicamento, porque ele é um órgão muito importante. Outra questão relacionada ao fígado, né, a principal doenças estão relacionadas a vírus e bactérias. Então, boa parte das doenças, né, que são as hepatites, podem ser utilizadas, podem ser, né, adquiridas por vírus e bactérias. Então, a questão da higiene é fundamental, né? A gente, quando comer uma salada, uma fruta, saber higienizar, né? Algumas tipos de hepatite você consegue prevenir através da vacinação, mas tem muitas outras que são vindas de outras formas, tá? Como relação sexual desprotegida, como cuidado com o seu alicate que você está utilizando, porque tudo que tem contato com sangue de outras pessoas podem ser contaminados ali por vírus e bactérias. Então, é só para deixar claro que a gente precisa cuidar da causa também, e nem sempre é a alimentação. Mas como eu sou nutricionista, né, e o objetivo é esse, vamos falar sobre os alimentos. Infelizmente, o vídeo de hoje eu não tenho muito alimento para dizer para vocês que curam, porque quando a gente fala de saúde do fígado, uma boa nutrição já basta, né? O fígado, ele é um órgão que a gente fala que ele é muito inteligente. Ele tem uma capacidade de regeneração maior que qualquer outro órgão que a gente tenha no corpo. Então, assim, ele dá conta, ele foi feito para isso, ó. Tudo que é tóxico, tudo que é químico, é lá que eu vou transformar numa substância menos prejudicial para a minha saúde, que eu possa eliminar, por exemplo, através da urina, das fezes, do suor, né? A gente tem várias glândulas ali de liberação, até através da própria amamentação. Então, se você consome substância química demais, você imagina, determinados medicamentos, mulheres que estão amamentando não podem estar consumindo, porque senão passa para o leite materno. Em relação à alimentação, né, como eu falei, uma boa nutrição, uma alimentação mais natural possível. Em alguns casos, eu gosto de suplementar vitaminas do complexo B, porque quando a gente utiliza complexo B numa quantidade legal, o fígado ele é capaz de se regenerar mais rápido e trabalhar melhor. Então, esse é o básico, tá? Aí vamos falar sobre o que prejudica, porque é mais uma questão da gente tirar o que faz mal, sabe? O que vai prejudicar a tua saúde do fígado, do que eu simplesmente sair colocando nutrientes. Eu vou tomar suco verde, eu vou fazer isso, vou tomar gengibre, vou tomar chá daquilo para ver se meu fígado fica bom. E não é por aí. Até tome muito cuidado com os chás, porque os chás são, muitas linhas, gente, são hepatotóxicos. As pessoas acham que chá é natural, eu vou tomar à vontade. Não. Cava-cava, unha de gato, tem muitos chás aí, erva de São João, esses eu não indico para ninguém. Primeiro que eu não fiz fitoterapia, né? Tem uma área específica da nutrição que a gente pode estudar, que é a fitoterapia. A nutricionista, ela de preferência tem que fazer uma pós-graduação, mas se ela não quiser, ela pode simplesmente estudar bastante e se submeter a fazer uma prova. Aquela prova vai habilitar para dizer se ela é específica, se ela pode trabalhar com a fitoterapia ou não. Eu nunca me interessei muito por essa área, nunca me encantei. Então, assim, eu vou falar igual o professor Girafales, né? Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu digo que não sei e pronto. E eu prefiro encaminhar para algumas amigas que gostam mais dessa área do que eu. Eu gosto muito de receita, eu gosto de coisa prática, de alimentos que eu posso botar ali no meu dia a dia. Então, vamos falar um pouco sobre esses alimentos que prejudicam. Acho que o primeiro, né, não dá para negar, que é o álcool, né? O álcool não tem como, não tem benefício. Se a gente falar, mas Ediane, nenhum vinho, troca pelo suco de uva, troca pela farinha de uva, troca para comer a uva, mas nenhum tipo de álcool vai ser bom para o fígado, ainda mais um fígado doente, ok? Se alguém quiser fazer pergunta, olha, pode botar aí na caixinha, ok? E aí vamos para as toxinas. Muitas substâncias químicas que a gente encontra, desde o corante que tem no alimento. Então você imagina que você vai consumir uma gelatina, tá? Dentro da gelatina, né, tem açúcar, tem o colágeno, né, geralmente é animal, mas é lotado de corante ali. E aquele corante é todo artificial.
O que é corante artificial? É tinta, né? Então ali tem produto químico ali dentro, né? Tem cádmio, chumbo, titânio, né? Quando a gente estuda tabela periódica, o nutricionista tem que entender muito de química, gente. Assim, é a matéria principal de um nutricionista, é a química. A gente estuda a química dos alimentos, além da biologia, mas a química, né? Tanto é que a gente tem uma matéria que é a mais difícil da faculdade, que é a bioquímica. E aí, essa química que temos no corante, no conservante, quando você compra o pão integral, crente que tá abafando, você vai lá ler, né, a lista de ingredientes, além do propionato de cálcio, que geralmente nunca falta, tem mais 4, 5 tipos de conservantes ali dentro. Então, imagina, para um fígado que tá doente, quanto menos eu colocar industrializado, melhor. Outro alimento que eu digo para que as pessoas não têm noção, até hoje elas acham que peito de peru, que presunto é legal consumir, que aquilo tem poucas calorias, é gostoso, eu vou comer. Que eles são nitritos, nitratos, toda substância que deixa a carne bem rosinha. Gente, um dia que você tiver curiosidade, para no mercado, aqueles embalagens de peito de peru, que tá lacrado, que tem a imagem melhor, porque se você for na padaria pedir 100 gramas, você não tem acesso àquela lista de ingredientes, né? Mas quando você vai no mercado, você pode ver aquela embalagem que já tá fatiadinha, aí você lá, lê lista de ingredientes, é uma lista enorme que tem ali dentro. Assim como na mortadela de frango, na linguiça, no salame, no próprio hambúrguer. Quanto mais industrial... E é uma lista muito grande que você fica assim, gente, eu não consigo nem pronunciar esses nomes aqui. Onde que isso tudo vai parar? No seu fígado, tá? E sem falar, eu tô falando de alimento, mas a gente tem outros contaminantes. O esmalte, tá? A tinta do cabelo, a maquiagem, a escova de dente, o cheiro que você usa de desinfetante na sua casa, o próprio cheiro do cloro. Tem tanta coisa assim, até de fragrâncias mesmo, né, que a gente tem química e que é o bom senso. É óbvio que a gente não vou deixar de pintar minha unha, meu cabelo, a não ser que fosse por alguma coisa muito grave, mas eu tenho que diminuir essas coisas, né? O quanto menos, melhor. Eu até, sabe quem é minha paciente gestante, eu falo muito disso. Às vezes eu atendo gestante que já tem alguma doença autoimune. Eu falo, olha, se você puder usar maquiagem natural, não exagera aí no tipo de batom, né? Na própria bijuteria, tá? O próprio brinco, ele tem alguns metais pesados que em contato com a pele também absorvem. Eu não tô aqui para assustar e fazer terrorismo nenhum, mas é que em pequenas doses de cada coisa no teu dia inteiro, se o fígado não estiver saudável, porque ele é capaz, tá, gente, de processar tudo isso. Acredite no seu fígado, desde que você tenha uma alimentação saudável. Mas se ele estar doente, se ele já mostra alguma alteração nos seus exames de sangue, você não deve sobrecarregá-lo ainda mais, tá? E aí, essa é a questão, como eu falei do álcool, do produto químico, aí vamos pro terceiro. Que é o mais polêmico. Assim, na minha prática, eu atendo muita gente, tá? Que tem esteatose hepática. Muitos. A maioria das pessoas que estão acima do peso, né? Tem esteatose hepática também. Isso está muito associado ao excesso de peso. Mas é a danada da farinha de trigo. É a danada do pãozinho, do biscoitinho que você come aí, né? Tão inofensivo. O biscoito de água, o maisena, as pessoas falam muito isso pra mim. Olha, eu já troquei o pão pelo biscoito maisena. A gente vai ler a composição. O biscoito maisena tem corante caramelo 4, que é o mesmo que tem dentro de uma Coca-Cola. Então, você não tá fazendo uma boa troca, sabe? E é por isso que eu tô aqui, pra poder explicar. Porque se deixar pro que a gente ouve ali, né, de propaganda dos biscoitos, de quem tá querendo te vender o produto, você não tem a informação correta. E aí vamos falar da farinha de trigo. Eu acho que há 5 anos atrás participei de um nutricionista. Graças a Deus eu tenho muitos amigos e elas sempre me oferecem. Alguns eu compro, outros eu ganho muito. Esse da doença do Expo Sem Glúten fui eu que eu ganhei mesmo. Teve lá no Jardim Botânico encontro. Foi a segunda Expo Sem Glúten aqui no Rio de Janeiro, né? Porque geralmente acontece só em São Paulo. Lá foi a primeira vez que eu escutei isso, a relação entre a esteatose hepática e a farinha de trigo. Tem um professor muito conhecido, que é o Murilo Pereira, ele estuda só
intestino e bactérias. E eu assisti uma aula dele lá, e ele explicando, né, a mudança que houve na legislação a respeito da farinha de trigo brasileira, que isso é assim, realmente uma questão muito vergonhosa. A gente não, como eu falei aqui no início, que era vírus e bactérias e fungos, né? É uma das causas dos problemas no fígado, é a principal. E aí, a farinha de trigo nossa, brasileira, ela é uma farinha muito contaminada. Ela não tem qualidade, né? Porque a parte da vigilância sanitária aqui é bem rigorosa. E aí tem lá, na lei, qual é o máximo de fragmentos de insetos. É insetos mesmo, gente. Pelo de rato, asa de barata, tudo aquilo acaba vindo na própria colheita. E aquilo fica, né, em fragmentos dentro da farinha de trigo. É como você vai para a praia e vai lá ver a quantidade de coliformes fecais que tem para dizer se aquela água está própria ou não própria para consumo. A mesma coisa acontece com a farinha de trigo. Ela tem que ter um número mínimo, né, desses fragmentos de inseto para dizer se ela está apta ou não para o consumo. E aí, você imagina que antigamente a dosagem, eu vou chutar porque eu não lembro exatamente o valor que era, mas era 5 microfragmentos de inseto para cada 100 gramas de farinha de trigo, tá? E aí eles aumentaram muito, eu sei que passou para 75, aumentou assim uma quantidade absurda. Então, você vê a farinha de trigo já contaminada por todos esses fungos e bactérias. E adivinha onde que é processado? No fígado. E aí, mais uma vez, meu fígado é capaz de lidar com isso? Se ele for saudável. Mas se você der todos os dias, e aí você achar que você vai curar com suco verde, você não vai curar com suco verde, né? Então, é essencial no tratamento de uma pessoa com esteatose hepática que ela reduza sim a farinha de trigo. A questão não é nem o glúten diretamente, mas é essa contaminação que a gente recebe de vírus, bactérias e fungos que precisam ser, entendeu? Todos processados lá. Então, essa é uma questão. É por isso que no café da manhã, nessa semana toda, vocês viram eu mostrar sem glúten, né? Outras substâncias que eu uso. E assim, eu não sei, sinceramente, de conhecimento, até que ponto vale a pena a gente trocar, por exemplo, a farinha de trigo branca por um fubá. Porque assim, a indústria é a mesma. O que a gente precisa, na verdade, é usar mais raízes, a alimentação mais natural possível. Porque você trocar uma farinha com glúten por outra sem glúten, talvez a gente esteja consumindo com a mesma qualidade microbiológica. Mas eu acho que do trigo é ainda pior, né? Acredito eu, porque é um alimento produzido em larga escala, né? Então, como é muito consumido, o controle microbiológico acaba sendo muito mais difícil. Então, eu oriento os pacientes, olha, gente, o que você pode comer de manhã? Um pedaço de aipim cozido, uma raiz, um inhame, porque aí eu sei que, cara, você comprou, colheu, comprou lá no sacolão, descascou, cozinhou e comeu. Aí então, Jana tá perguntando, né? E o pão de queijo? Ó, quem quiser fazer a pergunta, se puder botar nessa interrogaçãozinha, Jana, próxima, melhor. Olha, o pão de queijo vai acontecer que é o polvilho, né? Que o polvilho vem do aipim. E aí, você só me pergunta o seguinte, Jana, esse pão de queijo você vai fazer em casa ou você vai comprar industrializado? Porque tudo é ler o rótulo. Quando eu leio o pão de queijo que está prontinho lá no mercado e eu só quero trazer para minha casa, e aí tem uma diferença muito grande de preço, né? Porque você imagina que aquele pão de queijo da marca, sei lá, Forno de Minas, que é uma marca boa, né? Aí sei lá, R$ 15 o saco. A outra que você viu lá tá R$ 4. Aí você vê, não vou comprar de 15, vou comprar de 5, porque dá para comprar mais, né? Eu acho que esse é o pensamento da maioria das pessoas. O que eu puder comprar mais, eu estou na vantagem. Vantagem? Será? E a tua saúde? Fica onde? Porque quando você lê os ingredientes, aquele de R$ 5 nem queijo tem. É sabor artificial de queijo. Aí você vai ver, por exemplo, de uma marca melhorzinha, né? Que é da Forno de Minas. Não, lá realmente tem queijo. E aí, se você fizer em casa, de repente comprando um queijo melhor, né, com os ingredientes, você vai conseguir pagar menos e vai ter um produto de qualidade. E se quiser nem usar, tipo assim, acrescentar uma batata, tem um bolinho que eu gosto muito, que a gente fala que eu até aprendi com uma amiga minha chamada Renata. Quando eu dava aula de culinária, né, lá na Unimed, a gente tinha algumas aulas especiais só sem glúten. E aí ela me ensinou a fazer um bolinho que era assim, Jana, eu pegava batata baroa, amassava a batata baroa, fazia um purezinho, jogava o polvilho, azeite, semente de chia e
de soja. Acho que nem ovo ia. Ovo não vai, porque senão fica muito mole. E faz as bolinhas e bota sal, tá? Tem que botar sal, senão não fica bom não. E botamos no forno, sabe? Se quiser botar queijo, então assim, vai menos polvilho, porque eu coloquei mais batata. Lembra que eu te falei logo no início que tudo depende da quantidade, que nem a coliforme fecal? Então, eu sou proibida de comer pão? Não, gente, você não é proibida de comer pão. Eu como pão, eu como tudo. Até refrigerante eu tomo de vez em quando. E compro, tá? De vez em quando pra minha casa. Porque eu sei que eu tenho bons hábitos, não é tomar refrigerante, sei lá, uma vez no mês, 2 vezes no mês, que vai atrapalhar a minha saúde. Mas a questão do pão é com a frequência. E toda receita que eu fizer, que eu possa misturar a farinha de trigo com uma outra farinha de mais qualidade, eu já tô melhorando. Porque aí a grama, né, que é como eu tô te falando, a minha porção de fragmentos de inseto que eu tenho por dia é menor. Então, misture farinhas, sabe? Eu sei que você usar só uma farinha de qualidade é muito caro, mas você pode misturar a farinha de trigo que você tem com uma outra. Grazi, aqui na Austrália não tem baroa, né? E eu amo. Eu também. Aqui no Rio, na verdade, não tem sempre baroa. É que eu acho que com a baroa fica mais gostosa. Mas dá pra fazer de batata doce, de batata normal mesmo, que é muito interessante, tá? Então, eu acho que esse é o recado principal que eu queria deixar pra vocês, gente. Muito cuidado com farinha de trigo para quem tem esteatose hepática. Aí vamos falar do açúcar, né? O açúcar eu também não posso negar que ele não é legal. Excesso de carboidrato não é bom para quem tem problema no fígado. Mas assim, o que é pior? É o açúcar ou o xarope de frutose? Xarope de glucose, porque às vezes o açúcar ele tá no alimento com outros nomes, e pior, tá? Porque é pior, eu prefiro usar um açúcar branco, um açúcar demerara, por exemplo, do que eu comer uma barrinha de cereal que tem lá maltodestrina ou tem xarope de frutose. Tudo que você vê que tem xarope de frutose, corre disso, foge disso. Por exemplo, essas garrafas de guaraná natural, né, aqui no Rio, Grazi, aqui as pessoas usam muito então em merendas escolares, porque é muito barato, sabe? Cada copinho daquele custa, sei lá, R$2 na época da cantina da escola, que eu, né, percebia. E aí, às vezes, a criança vai lá, né, sei lá, com R$5, R$6 que os pais dão. Aí é o valor certinho, né, do salgado com o guaraná natural. E aí, sabe, você se assusta, tenta conversar com as crianças. Gente, convencer a criança que é para não tomar guaraná natural todo dia é fácil, difícil é convencer o pai. Porque quando a gente fala para ele, olha, deixa seu filho levar água pra escola, né? Não, tadinho, tá todo mundo tomando suco, tá todo mundo tomando refrigerante. Por que meu filho vai tomar água? Porque você ama seu filho, você quer que ele tenha saúde, né? Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe que deseja mais isso para o seu filho, para os seus pais, né, para os nossos avós, do que eles vivam mais e vivam melhor sem estar doentes. E esses xaropes de frutose, que é a principal composição do refrigerante. Quando a gente vê que o refrigerante ele é péssimo para o fígado também, não só pelo corante, né? Porque você imagina, a Fanta tá cheia de corante amarelo, a Fanta uva também, a Coca-Cola nem se fala. O menos agressivo seriam os refrigerantes à base de limão, por conta do corante, mas por outro lado tem o que ali dentro para adoçar? Gente, não tem só açúcar não, é xarope de frutose. Esse que é o problema, a frutose da fruta é diferente de você consumir o xarope concentrado, que é o que tem nas bebidas que já vêm adoçadas, como eu tô falando, esse xarope de guaraná natural e os refrigerantes. Então, tudo é a quantidade. Como eu falei, o organismo ele tem capacidade, gente. O fígado ele foi feito para isso, mas a gente não pode sobrecarregá-lo. Não adianta você querer dar suco verde achando que só consumir a couve com gengibre uma vez no dia e deixar um monte de alimento prejudicial para a sua saúde entrar. Tratamento do fígado, primeira coisa é fechar as portas, entendeu? E aí você arruma a casa primeiro para depois abrir uma janela. Então, é mais ou menos por aí que a gente trata, tá? O problema já começa com o nome. Exatamente, Grazi. O nome que a indústria usa, né, como Guaraná natural, mas não é natural?
né? E os biscoitinhos, né? Que é todo saudável lá, sem isso, sem aquilo. Aí quando você vê, farinha de trigo. Existem farinhas de trigo melhores. Quando eu tô aqui, né? Eu moro em São João de Meriti, mas eu trabalho muito na Zona Sul. Então, sempre que eu tenho a possibilidade, eu até estou a passeio, cara, eu vejo um mercado, assim, um Zona Sul, um Pão de Açúcar perto de mim, para mim é mais que shopping. Eu tenho que ir num lugar melhor para trazer alimentos para minha família. Para mim, isso é investimento. Eu não tenho pena de gastar dinheiro, não, com alimentos que eu sei que vai fazer, que vai melhorar a minha saúde. Prefiro 1000 vezes gastar com comida do que gastar uma nota com medicamentos depois. Até porque nem existe, tá, gente? Medicamento para curar esteatose hepática. Pode existir a silimarina, que é tipo um suplementozinho, mas que não vai agir se você não melhorar a alimentação. Então, quando eu vou nesses supermercados melhores, existem algumas farinhas de trigo que são importadas, que são italianas. Elas custam na faixa de R$20. É o que eu falei, né? Do caro e do barato. A gente tem que saber o que é caro e barato. E eu compro, às vezes, essas farinhas italianas, por quê? Porque a legislação não deixa ter esse monte de contaminantes que tem na farinha brasileira. Vou ver outra pergunta da Jana. Meu marido usa açúcar mascavo, porém pecamos no consumo do suco de pozinho, né, Jana? Foi uma das primeiras coisas que eu falei, que é o que? O corante. O corante, e o suco de pozinho já vem, né? Com muito açúcar e o corante. Eu não tô defendendo o açúcar não, tá, gente? Eu só acho que, assim, é o menos pior. Nem todo mundo se adequa ao adoçante. Seria lindo se todo mundo tivesse paladar para não usar nada. Que nem eu falo, café eu consigo tomar puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Esse é o ideal. Mas vamos trabalhar com a realidade? A maioria das pessoas não conseguem isso. E esse negócio de desafio, eu te desafio a fazer... Vai desafiar durante quanto tempo? Durante um mês? Né? Saúde é pro resto da vida. O que você faz agora, tu vai colher lá na frente, né? Então não é um desafio de 20 dias. Muitas das vezes os pacientes, eles precisam de um tempo, de refletir para, sabe, conseguir... A gente fala que é a fase da contemplação, né? Eu tenho uns pacientes que têm os hábitos muito errados. Às vezes não é legal nem dar o plano alimentar na primeira consulta, tá? Muitas das vezes tem que ser a conversa. E eu procuro falar com os pacientes, até uma que eu atendi ontem, que eu falo, senta com seu marido e conversa. Porque tem que ser a família unida, tem que ser a família junto. Porque não adianta, você vai ficar vendo ele trazendo todo dia pacotes de pão, né, sentindo o cheiro de pão, você vai ficar sofrendo do lado, você vai conseguir fazer isso durante quanto tempo? Você faz parte dessa família também. Então, o hábito é para todo mundo, não é para um só. Então, eu acho que esse tem que ser o primeiro detalhe. É conversar com a sua família qual é o que vocês vão se permitir comer. Entendeu? E também tem famílias que eu falo, não, olha, a outra pessoa ela pode comer, mas você tá na fase que você tá da sua vida, tão importante que você minimize muito... Que, por exemplo, uma paciente grávida, início de gestação, eu vou falar para ela, não consuma industrializados. Então, durante 3 meses, você é capaz? Aí sim, aí eu falo, deixa teu marido, teu filho comer e você vai procurar chegar em casa para jantar. É uma fase da vida dela que ela precisa, tá? Grazi, aqui tomamos café sem açúcar, aprendi a apreciar o gosto do café. Grazi, olha, excelente. Eu tô aprendendo ainda, por exemplo, com os chás, mas eu tenho dificuldade com o paladar doce. Isso é tão individual. Eu acho isso maravilhoso quando o paciente chega para mim. Sabe quando a gente fala que, nossa, a criatura tá melhor que o próprio criador, né? Eu tenho vários pacientes que dão banho nas minhas receitas. Eu fico assim, caramba, que legal. Olha só, me ensina. A gente até troca. Eu acho isso muito importante, né? E a gente ter prazer. Mas doenças do fígado não dá mole. Esteatose hepática, qual o problema pode acontecer comigo se eu tiver esteatose hepática, a gordura do fígado? Gente, aquelas células... elas vão começar elas primeiro começam a aumentar de tamanho, né? Então, você imagina que ela era pequenininha, o tamanho normal dela, ela vai aumentar. Aí, o núcleo da célula dela já vai para um outro cantinho. O organismo entende que aquilo ali é um invasor. Aí, vai lá e vai fazer o que a gente chama de apoptose. Vou lá, vou matar ela. Quando mata, já vira um tecido cicatricial, que a gente fala, virou uma cicatriz, não tem mais como regenerar, a gente não recupera mais essa célula do fígado que virou uma cicatriz. Então, e aí?
Depois, como é que a gente vai fazer? Só transplante de fígado. E ninguém vive sem fígado. Sem vesícula você até vive, mas sem fígado não. E o fígado também que controla todo o metabolismo do colesterol. Mais uma vez as pessoas acham, eu tô com colesterol alto, vou ter que tirar leite, queijo, vou usar tudo zero, não posso usar gordura nenhuma. Não, gente, sim, a gordura boa é até importante estar em pequena quantidade para a qualidade do fígado, sim. Mas essa questão do colesterol, primeiro eu tenho que tirar o que impede o fígado de trabalhar bem. 70 a 80% do fígado que o corpo produz, né, que o colesterol necessita, ele produz vindo do fígado. Então, até o colesterol, sua saúde do coração, também está associado à saúde do fígado. Os órgãos se comunicam, a gente é um sistema, tá? Eu falei de boca, mas cheguei no fígado já, mas eu vou passar por vários órgãos e você vai ver que tudo tem uma comunicação. O fígado é responsável por produzir enzimas. Qual a função da enzima? A enzima participa de todo o processo de quebra e de ligamento do nutriente. Então, você imagina que eu comi alguma coisa, né, através da mastigação do dente, aí vi para o estômago, tive alguns ácidos. O fígado, ele é responsável por mandar enzimas que vai lá digerir ou acoplar, sabe? Que a gente fala que é a enzima carreadora. Ela que vai acoplar naquele nutriente e vai levar para outras células para distribuir ao longo do seu corpo. Você imagina, você fica sem enzima. Como é que você vai se nutrir? Não tem como, né? É um órgão extremamente importante. Outra coisa que eu estava até estudando ontem, que eu não sabia. Confesso a vocês que eu não sabia, mas eu tenho que passar isso para vocês porque eu achei maravilhoso. Que é a respeito do whey protein, né? Eu defendi muito, o whey defendo ainda, mas toma cuidado com excesso. Para os meus pacientes eu já falo para não usar todo dia. Às vezes em alguns idosos eu até falo, ó, tá com peso muito baixo, usa todo dia até um determinado ponto. Parou 2, 3 meses, eu não quero mais que use o whey. Tá? A gente vai suplementar com outro tipo de aminoácidos, mas você associar o whey protein com outros medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, você só prejudica ainda mais a função do seu fígado. Por quê, né? Os aminoácidos, né, que são aquelas moléculas bem pequenininhas, que eu até expliquei no primeiro vídeo ali quando eu falei de coronavírus, a gente tem os aminoácidos essenciais, os não essenciais, e todos os aminoácidos, eles têm uma cadeia química diferente. Lembra que eu falei que o nutricionista tem que entender muito de química? Existem alguns aminoácidos, né, que têm a cadeia ramificada, que esses não têm muitos problemas, mas eles têm aminoácidos que têm a cadeia aromática, que a gente fala. Essas cadeias aromáticas, por exemplo, carne vermelha. Quando você grelha, né, e você faz churrasco, ali produz substâncias químicas, que a gente fala que formou esses aminoácidos, né, de cadeias ramificadas heterocíclicas. O nome é feio, né, gente? Eu não queria nem ficar usando termos muito técnicos para o vídeo não ficar cansativo, mas o nome é esse horroroso mesmo. Aminas aromáticas heterocíclicas, que também tem uma função carcinogênica, né, de produzir câncer. Isso, a carne vermelha, o leite e o ovo tem muito. Você já viu como é que tem gente que está querendo consumir ovo todos os dias no café da manhã porque está fazendo low carb? Né? Essas cadeias aromáticas, elas quando são quebradas, né, processadas pelo organismo, elas também produzem substâncias que são tóxicas para o fígado. Então, quando a gente come proteína, eu tenho que variar sempre. A que tem mais ramificado é peixe e frango. Então, a gente tem que mudar. Eu tenho que comer, não estou proibido de comer ovo, mas eu tenho que comer ovo, um dia comer frango, outro dia comer peixe, outro dia comer carne vermelha, usar proteína vegetal, né, que é a proteína vegetariana. E o whey protein não é para ser usado por quem tem problema de esteatose hepática, ou se usado só com orientação de um nutricionista, com pequena quantidade. Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho de live aqui. Alguém pode me dizer a hora? Eu não tô conseguindo ver aqui no vídeo. Alguém pode ver pra mim? Que eu deixei o computador ligado aqui, mas ele tá com pouca bateria, eu não tô conseguindo ver. Se alguém conseguir ver a hora pra mim, só pra saber quanto tempo eu tenho de vídeo, que eu acho que eu já dei o recado. Falei da farinha de trigo, falei do álcool, falei que não tem nenhum alimento já tem 33 minutos, tá ótimo. Não existe nenhum alimento
tá? Extremamente protetor, é só ter um bom hábito, um bom aporte de vitaminas e minerais e comida natural. E perder peso, né? A parte do emagrecimento ajuda muito, mas é o que eu falo, perder peso precisa ser feito com responsabilidade. Quando eu já atendo um paciente que está acima do peso de esteatose hepática, gente, não pode perder peso rápido. Tem que perder peso aos poucos, porque o próprio processo de emagrecimento produz substâncias químicas que adivinham onde é que é metabolizado? No fígado. Então fuja dessas coisas que prometem 10 quilos em um mês, 2 quilos em um mês. Você está prejudicando todos os seus órgãos, tá? Então procure um nutricionista. Eu tô pensando, tá? De montar um programa aí em família. Ainda tô estudando como que eu vou fazer isso, porque a minha agenda costuma estar muito cheia e eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria, né? Com esse negócio das lives, muita gente tem me procurado. E eu também preciso ter qualidade de vida, né? Não posso passar o dia inteiro atendendo, sábado, domingo, calculando o plano alimentar. E eu tô estudando ainda como que eu vou fazer para oferecer um serviço para vocês, tá? Então me acompanha, amanhã eu vou falar de intestino. Um beijo, vou correr lá pro consultório. Tchau!